Olá, falantes nativos e estudiosos de idiomas, bem-vindos mais uma vez a este episódio do canal Em Outras Palavras com Marlon Couto Ribeiro, um brasileiro paraense que mora no sul da Polônia, que é casado com uma polonesa, pai do Benjamin, de 2 anos, que vai ser trilingue, né, que está aprendendo polonês, húngaro e português do Brasil. Bom, se for a sua primeira vez no canal, não se esqueça de no final de dar o like, de se inscrever, de compartilhar com amigos e colegas e conhecidos, confira outros vídeos e espero que você goste. E também você pode dar uma conferida na escola Ela é Minha Língua, que no momento que você estiver vendo esse vídeo já deve estar disponível aí no Brasil. Temos curso de inglês fenomenal que pode fazer você finalmente aprender essa língua tão desejada. E hoje vamos falar de algo que tem a ver com um dos temas do canal, porque os temas principais são a memória, o cérebro, como o cérebro aprende como funciona, idiomas e aprendizagem de forma geral. E a pergunta que não quer calar é por que não consigo aprender? Você já teve essa dúvida? Você já não, digamos, já se perguntou isso? Você já parou para pensar em algum momento? Por que eu não consigo aprender história, física, geografia, química ou português formal que é ensinado para poder fazer as provas em concurso de português e passar? Por que eu não consigo aprender o idioma que eu quero aprender? Ou de repente porque eu não consigo aprender a dirigir o carro muito bem, ou a tocar algum instrumento, ou a cozinhar, ou a usar alguma máquina complicada? Então, qual será o motivo? Há vários. Eu queria hoje comentar de três, citar três, e você pode se encaixar em alguma categoria. E não são afirmações apenas da minha cabeça, várias delas são comprovadas por estudos psicológicos, e o primeiro motivo, que é muito comprovado por vários estudos psicológicos, por exemplo, Manfred Spitzer, que é um psicólogo alemão que eu sempre cito aqui, principalmente o seu livro Como o Cérebro Aprende, comenta que estudos psicológicos mostram que nós, homens, temos muito mais medo de mudança. Digamos que eu até escrevi errado, não seria bem um medo, resistência à mudança seria a forma melhor de expressar essa ideia, do que as mulheres. Afinal, o cérebro masculino e o cérebro feminino se comportam de forma diferente. A forma do homem e da mulher encarar situações e ver o mundo também é diferente. O nosso corpo é diferente e, claro, os hormônios que agem em cada corpo também são diferentes. Então, a questão da mudança, da alteração da realidade interna, para nós homens é muito mais difícil de aceitar. Temos a tendência de se sentir muito confiantes, autoconfiantes, às vezes até demais, é o que faz vários homens a cometerem loucuras, a fazerem coisas extremas, radicais, a colocar a sua vida em risco às vezes por um prazer, devido a essa segurança que às vezes é extrema, exagerada em nós homens. Nem sempre temos razão quando nos achamos bom em algo. Já as mulheres têm muito mais cautela com isso. A mulher tem uma certa insegurança que é sadia, é saudável, tem a ver com a questão da criação dos filhos, por exemplo. Isso é uma característica muito boa, muito importante, que traz uma segurança maior para a família. Essa questão de parar para pensar mais, duvidar um pouco mais, ter um pouco menos de certeza, de autoconfiança. E no fim das contas, a mulher tem, não quer dizer que não tem, mas a gente desenvolve isso muito rápido. Às vezes a gente julga mal a situação e se sente super confiante, e daí a mudança para a gente é algo muito complicado. A mudança é algo que a mulher aceita com mais facilidade, e realmente aprender significa mudar. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas significa mudar, transformar-se. Você perde o controle de si mesmo, perde o controle da sua própria identidade que você tem em certo momento, passa a ser outra, né? Uma alterada. É você mais aquela área que você aprendeu, aquela habilidade que você aprendeu. E para a mulher é muito mais fácil lidar com isso do que para nós homens. Eu também já tive esse problema, com certeza, e tenho. Às vezes a gente não está ciente disso, é muito bom estar consciente disso, porque isso pode ser
o que dificulta você a aprender. Nas aulas, por exemplo, de idiomas que eu dou, a maior parte dos alunos é mulheres. Você pode dizer, mas é porque existem mais mulheres no mundo, nascem mais mulheres, mas não é só isso, não. O motivo também é esse, inclusive uma tendência muito grande entre os homens nos cursos de idiomas que eu já dei, as aulas que eu já dei, e nos cursos de colegas que eu já vi, a tendência é os homens desistirem mais rápido. E às vezes desistimos mais rápido de um curso, paramos de ir nas aulas ou acabamos o módulo e não continuamos e as mulheres seguem devido àquela autoconfiança, às vezes exacerbada, que faz com que o homem pense que ele já aprendeu bastante, que já domina bem o idioma, que já sabe que não tem que continuar. Mas na verdade, que leva essa autoconfiança é esse medo de mudança, essa autoconfiança exacerbada, é meio que um mecanismo de defesa diante da mudança, para poder evitar mudar, se alterar e poder encarar também o fracasso que pode ocorrer nesse processo de aprendizagem, você não aprender algo. Isso é complicado quando a gente passa por uma mudança, quando a gente perde o controle sobre a situação e não consegue nem prever exatamente. Opa, um barulho ali do aquecedor me distraiu. Então, atenção. O próximo ponto é a falta de autoaceitação. Não é só questão de você não aceitar quem você não aceitar a aparência sua, não é isso exatamente. O que dificulta nesse processo de aprendizagem é você não aceitar, por exemplo, a sua voz. Digamos estamos falando aqui de alguém que está aprendendo um idioma. E quando você não consegue aceitar a sua voz, como é o som, a tonalidade dela, você tem dificuldade para ouvir a si mesmo falando aquele idioma. Porque lembra que eu já comentei em outros vídeos que é muito importante você gravar a si mesmo falando algumas poucas frases durante o dia. Não somente gravar a conversa, mas gravar para poder você treinar a fala. Né? Lembra que eu dei aquela ideia de você fazer um grupo no WhatsApp e você enviar mensagem de voz para si mesmo. Né? Muita gente usa o WhatsApp, isso é uma ferramenta muito fácil. Acho que no Telegram também aqui tem gente que usa, dá para fazer isso. Você pode até tem que convidar alguém para o grupo. Se você tiver 2 números de celular, você convida outro número de celular. Ou então algum familiar, algum conhecido que vai te dar apoio, que vai te apoiar e motivar nessa aprendizagem. Não só de idiomas, né? Essa mensagem de voz também pode ser em português, fazendo resumos ou passando informações que você está adquirindo em alguma área do conhecimento que você precisa aprender. E essa falta de autoaceitação é um processo psicológico, é um fator psicológico que trava você. Se você não aceita como é a sua voz, se você não aceita, de repente, os gestos que você tem que fazer com o corpo para poder se comunicar naquele idioma, porque lembremos que idioma não é apenas palavras, mas gestos, expressões faciais. Se você tem dificuldade de aceitar isso, você não vai conseguir aprender como deve aprender. Outro problema de autoaceitação é você aceitar como é o idioma que você quer aprender. A falta de autoaceitação, de aceitar o próprio idioma que você quer aprender, que você quer fazer com que seja parte da sua vida. Você pode ter, digamos, um bloqueio, você não quer aceitar alguns sons como f, v, ou então para quem estuda árabe, né, muita gente fala do som to, to, va, só, né? Alguns sons que de repente são esquisitos, né? São sons do árabe, alguns apenas são diferentes do português. E se você não tiver disposto a aceitar que é assim, se você achar estranho que esses sons estranhos você fala nesse som, se você se sentir um pouco assim como, desculpa a palavra, um idiota, reproduzindo esses sons esquisitos, você vai acabar não aprendendo, porque isso dificulta você aprender vocabulário também, não apenas a pronunciar corretamente, mas cria um bloqueio, cria uma certa aversão ao idioma que você está aprendendo. Outra coisa é a questão da melodia da frase, se você acha que soa muito infantil, ou que é muito esquisito fazer uma pergunta com aquela entonação, né? Ou então, se você não aceita que uma língua algumas irregularidades das palavras, ou algumas ideias que faltam, por exemplo, em polonês não existe o artigo definido, o homem, não há diferença entre artigo definido e indefinido. O homem, um homem, a mulher, uma mulher, não diferenciam isso. Se você não aceitar isso, ficar se reclamando, se perguntando,
isso vai parar o processo. Então, é um problema de a falta de aceitação e autoaceitação de aceitar a si mesmo nesse novo processo. Outra coisa que atrapalha bastante também é o costume com o seu estado atual. Como assim? Se você já, isso aqui é principalmente para alguém que já começou a estudar e aprender algum tema. Você chega a um nível, se for, por exemplo, um homem que tem uma alta confiança exacerbada, pode ter começado só a aprender e para de estudar o idioma, o instrumento, ou aquela área do conhecimento, porque tem a impressão de que já sabe bem, de que já dominou bem, ou se sente satisfeito com aquilo que dominou. Você fica tão acostumado com esse estado atual que quando você sente necessidade de estudar mais, de aprender mais, você não consegue, porque o conhecimento que você adquiriu, ou até mesmo os vícios, os erros que você acabou incorporando na questão do idioma que você aprendeu de forma assim, meia boca, se torna uma zona de conforto na qual você se sente bem confortável e de forma inconsciente você não consegue sair dessa zona de conforto e entrar na zona de desafio, passar por esse processo de mudança. Inclusive, há pessoas que se habituam tanto com o seu estado atual e trata como se fosse um bichinho de estimação e de forma inconsciente. Você deve conhecer pessoas que às vezes falam: ah, não, meu inglês está enferrujado. Ah, eu sabia alemão melhor um dia, não está ruim. Muitas vezes, não vou dizer que todas, muitas vezes as pessoas que reclamam assim têm duas atitudes. A primeira dela é que não fazem nada para mudar essa situação na qual se encontra. E a segunda é que espera que a pessoa que está ouvindo essa reclamação de desabafo anime ela, ou então conforte ela, e isso pode durar anos. Você deve conhecer pessoas que são eternos iniciantes em algum idioma, por exemplo. São pessoas que se encontram nessa situação e muitas vezes não estão conscientes, não é uma decisão consciente. Muitas delas querem de fato aprender mais, ampliar seus horizontes, mas não conseguem porque ficaram acostumadas com o seu estado atual, ou até com o fracasso, ficaram acostumadas. Pessoas que não conseguem se imaginar fazendo exercícios num livro e acertando todos os exercícios, ou fazendo a prova de proficiência, passando a prova de proficiência, fazendo uma frase sem cometer nenhum erro. Então a pessoa acaba ficando habituada ao fracasso e cria-se um medo nela, um medo de acertar, de fazer correto, de fazer bem. Então, tome cuidado se você se encontra em alguma dessas situações, em alguma dessas três. Vamos recapitular antes de terminar. Tente mudar. Lute por isso, porque assim você vai conseguir aprender de fato o que você quer aprender. Não tenha medo de mudança, de mudar, de ter uma nova identidade, de ser alguém novo através da aprendizagem. Não tenha medo de aceitar a si mesmo, aceitar a sua voz, aceitar a realidade daquilo que está aprendendo. E tente ampliar seus horizontes, sair da zona de conforto. Não fique acostumado com o estado atual no qual você se encontra. Você pode muito mais, você consegue muito mais daquilo que você imagina. Basta você agir de forma adequada. Estou aqui para ajudar, espero que tenha sido útil o vídeo de hoje, que você tenha aprendido algo de bom. Então, muito obrigado, galera, tagarela, e até o próximo vídeo aqui no nosso canal, em outras palavras.